Apresentação do trabalho de Química, capítulo 13, onde o assunto abordado é a nicotina, a cafeína e a morfina. Eu fiz um resumo do capítulo e aí eu vou ir falando aqui com vocês sobre os temas tratados. Beleza, então, devido à tendência dos homens a desejar tudo que proporciona sensações agradáveis, não surpreende que 3 diferentes moléculas de alcaloides, no caso do capítulo, a morfina da papoula, a nicotina do tabaco e a cafeína do chá, do café e do cacau, sejam requisitadas. Mas a despeito de todos os benefícios que proporcionam à humanidade, essas moléculas também oferecem perigo, por causa da sua natureza viciadora. Bom, após fazer essa introdução, vou falar agora sobre as guerras do ópio. Há indícios que há mais de 5.000 anos as propriedades do ópio eram consideradas no delta do rio Eufrates, tido como local da primeira civilização humana reconhecível, resquícios arqueológicos do uso de ópio, pelo menos 3 anos atrás, foram desenterrados em Chipre. O ópio estava incluído entre as ervas medicinais pelos gregos, fenícios, minoanos, egípcios, babilônios e outros povos da antiguidade. Acreditava-se que por volta de 330 a.C., Alexandre Magno espalhou lentamente rumo ao leste, chegando à China, lá pelo século VII. Durante esses anos, suas qualidades viciadoras, quando reconhecidas, raramente constituíam preocupação, certo? Seu uso ele era tão difundido que se administravam doses de preparos de ópio até para recém-nascidos e criancinhas na primeira dentição. Segundo outros historiadores, foram os portugueses estabelecidos em pequenos entrepôs comerciais em Formosa, que hoje é Taiwan, e Amoy, no Mar da China Oriental, que deram aos comerciantes chineses a ideia de misturar ópio ao tabaco. O efeito de alcaloides como a morfina e a nicotina absorvidos diretamente na corrente sanguínea pela fumaça inalada para os pulmões é extraordinariamente rápido e intenso, então isso é perigoso. Fumar ópio já se tornara um costume cultural e existiu uma vasta rede para a distribuição da comercialização do mesmo, certo? É aí que o nosso terceiro alcaloide entra, que no caso é a cafeína, né? É provável que a cafeína, a molécula alcaloide suavemente viciadora presente no chá, tenha alimentado o insaciável apetite do Ocidente, pelas folhas secas desse arbusto que fora cultivado na China desde a antiguidade. Então essa é a parte da guerra do ópio. Nos braços de Morfeu. Vamos lá. A morfina pura foi isolada pela primeira vez desse látex da papoula em 1803, por um boticário alemão, Friedrich Sertúner. Não sei se eu falei certo, mas é o Friedrich Sertúner. Ele chamou o composto que havia obtido de morfina, em alusão a Morfeu, o deus romano dos sonhos. A morfina é um narcótico, uma molécula que entorpece os sentidos, assim elimina a dor e induz ao sono. Por isso essa relação com o deus lá, o deus dos sonhos. 122 anos depois da descoberta, 122 anos depois foi descoberta a real estrutura da molécula da morfina e foi tão benéfica para a humanidade quanto os bem conhecidos efeitos da alívio da dor proporcionados por essa molécula. Lamentavelmente, o efeito analgésico parece estar correlacionado ao vício, tá? Mas, muito antes que a estrutura completa da morfina fosse conhecida, foram feitas tentativas de modificá-la quimicamente, na esperança de produzir um composto que fosse um analgésico melhor, livre, né, dessas propriedades viciadoras que eles focam tanto. Do fechamento, que é beber fumaça. Bom, a nicotina, o segundo alcaloide associado às guerras do ópio, era desconhecida na Europa quando Cristóvão Colombo aportou no Novo Mundo. Ali ele viu homens e mulheres que bebiam ou inalavam a fumaça de rolos de folha na brasa enfiadas em suas narinas. Fumar, cheirar rapé, inalar o tabaco em pó e mascar folhas de planta do gênero nicotiana, que é o que tem nicotina, era um hábito generalizado entre os índios da América do Sul, do México e do Caribe, certo? O uso do tabaco era sobretudo cerimonial. Dizia-se que a fumaça de tabaco, sorvida de cachimbos ou de folhas enroladas,
ou inalado diretamente de folhagem espalhada sobre brasas vivas causava transes e alucinações, aquela mesma ideia. O uso de tabaco difundiu-se rapidamente por toda a Europa, e a isso logo se seguiu o cultivo da planta. Jean Nicot, o embaixador da França em Portugal, homenageado na designação botânica da planta e no nome do alcaloide, era um entusiasta do tabaco, como outros notáveis do século XVI. Há pelo menos 10 alcaloides no tabaco, e o principal deles, óbvio, é a nicotina. O conteúdo de nicotina nas folhas de tabaco varia de 2 até 8%, dependendo do método da cultura, do clima, do solo e do processo usado para curar as folhas. Em doses muito pequenas, a nicotina é um estimulante do sistema nervoso central e do coração, mas com o tempo, em doses muito maiores, atua como depressor. Esse aparente paradoxo é explicado pela capacidade que a nicotina tem de imitar o papel do neurotransmissor. Bem, agora eu vou para o meu último tópico, que é a estrutura estimulante da cafeína. A cafeína, o terceiro alcaloide associado às guerras do ópio, também é uma droga psicoativa, mas pode ser adquirida sem restrições, praticamente em qualquer lugar do mundo. E seu consumo é tão livre que bebidas incrementadas com quantidades extras de cafeína são fabricadas e anunciadas. As estruturas da cafeína e dos alcaloides, a ela muito proximamente associados, teofilina e teobromina. A teofilina é encontrada no chá e a teobromina no cacau. Só diferem da cafeína no número de grupos de CH3 preso nos anéis da estrutura. A cafeína, ela tem 3, a teofilina e a teobromina tem 2 cada uma, só que as posições são ligeiramente diferentes, certo? Essa mudança muito pequena na estrutura molecular explica o efeito fisiológico diferente dessas moléculas. Segundo as últimas das numerosas teorias sugeridas ao longo dos anos para explicar seus efeitos sobre a fisiologia humana, a cafeína bloqueia o efeito da adenosina no cérebro e em outras partes do corpo, certo? A adenosina é um neuromodulador, uma molécula que diminui a taxa de descargas nervosas espontâneas e assim torna mais lenta a liberação de outros neurotransmissores, podendo, portanto, induzir o sono também. Não se pode dizer que a cafeína nos desperte, embora tenhamos essa impressão. O efeito é, na realidade, impedir a adenosina de exercer seu papel normal de nos fazer dormir. Então, ela não nos desperta, ela retira o papel de outra coisa, que no caso é a adenosina, certo? Mas a cafeína, ela é tóxica, sim. Estima-se que uma dose de cerca de 10 gramas ingeridas oralmente por um adulto de estatura mediana seria fatal. Como o conteúdo de uma xícara de café varia entre 80 e 180 miligramas. Dependendo do método de preparo, seria preciso tomar algo em torno de 55 a 125 xícaras do mesmo. Então não se preocupe que a cafeína não vai te matar, tá? E demorou muito para que a cafeína fosse ingerida na Europa, pois durante o resto do século XVII, o hábito de tomar chocolate como a bebida veio a ser chamada, continuou o privilégio dos ricos, né, da elite e dos aristocratas da Espanha. Por fim, espalhou-se pela Itália, França, Holanda e dali pelo resto da Europa, certo? Assim, a cafeína presente no cacau, embora em concentrações menores, foi consumida na Europa antes do chá e do café. Bem, agora partindo para o fechamento, peço desculpas pelo tamanho dos vídeos, mas é porque o capítulo era muito grande e eu resumi, muito. Mas vamos lá. Fechamento. Logo, conclui-se que, atualmente, o lucro gerado pelo tráfico ilegal de ópio continua a financiar o crime organizado e o terrorismo internacional, obviamente. A saúde e a felicidade de milhões de pessoas foram destruídas, direta ou indiretamente, pelos alcaloides extraídos da papoula. Ao mesmo tempo, contudo, muitos outros milhões se beneficiaram com as aplicações médicas de suas assombrosas propriedades analgésicas. O tabaco foi em certas épocas considerado benéfico para a saúde e empregado como tratamento para numerosas doenças. Mas, em outras épocas e lugares, seu uso foi proibido por lei, como um hábito perigoso e contrário aos bons costumes. Em contraposição, à cafeína, embora sujeita em outros tempos e editos e injunções religiosas, hoje pode ser facilmente adquirida. Não há leis ou regulamentações que impeçam crianças e adolescentes de consumir esse alcaloide. E por aí eu termino o trabalho do capítulo 13 do livro recomendado pelo professor Gilson. Ficou grande, mas era muita leitura. Obrigado.